Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais essa aula do nosso curso Princípios Básicos da Fé Cristã. Hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito do presbiterianismo, mais especificamente a respeito da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Não temos a menor pretensão, pelo amor de Deus, não vai entender errado, não temos a menor pretensão de dizer que a Igreja Presbiteriana Renovada é a única igreja verdadeira, que é uma igreja perfeita, que é a única igreja bíblica e que por isso você tem que conhecer e fazer parte da igreja presbiteriana renovada para ser salvo. Não é nada disso, tá? É porque essa última lição nós lecionamos ela especialmente para os candidatos ao batismo aqueles que querem descer as águas para fazer parte da igreja presbiteriana renovada aqui de Jataí, na cidade, né, de Jataí, Goiás, onde eu sou pastor. Tá? Então, ela faz parte desse manual, que o manual que nós estamos usando no curso Princípios Básicos da Fé Cristã é o manual que nós usamos aqui para discipular os candidatos ao batismo aqui em nossa igreja, tá bom? Que é o mínimo que precisamos saber como genuínos cristãos, tá ok? Então não temos a menor pretensão de isso seria uma heresia, né? Sustentar que somente a igreja presbiteriana renovada, ela tem a salvação, nada disso. Aliás, quem tem a salvação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós apenas pregamos essa salvação, cumprimos o ide do Senhor como igreja do Senhor, conforme Ele nos comissionou. Tá legal? Mas apesar dessa lição ser uma lição aí mais específica para aqueles que querem descer as águas do batismo, para fazer parte da Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Jataí, essa lição também pode ser muito pertinente para você que deseja saber mais, conhecer mais a respeito do presbiterianismo, essa forma de governo. Então, fique com a gente, assista esse vídeo até o final. Acredito que você também que queira conhecer mais a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, não especificamente a Igreja Presbiteriana Renovada de Jataí, mas a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, creio que vai acrescentar algo para você. Então, fique com a gente até o final desse vídeo. Eu já peço para você curtir, compartilhar com o maior número de pessoas possível para que o YouTube ele assim entenda que é um conteúdo relevante e aí vai ficar disponível aí para muito mais pessoas terem acesso. Dito isso, vamos aqui iniciar a nossa aula propriamente dita, trazendo aqui uma fundamentação bíblica para o presbiterianismo. Lembrando que existe o sistema de governo episcopal e também congregacional, e cada uma dessas vertentes defendem também a sua forma de governo. Entretanto, nós não vamos discutir aqui o sistema episcopal e o sistema congregacional, apenas lançar alguma luz, dizendo aí, por exemplo, que o sistema episcopal é só o bispo, normalmente o bispo é chamado assim, o bispo ele decide por toda a congregação, por toda a igreja, ele toma as decisões sozinho. Já o congregacional é um outro extremo, tudo que tem que fazer, se for comprar uma lâmpada, se for pintar uma parede de outra cor, tudo que for fazer tem que reunir a congregação toda a igreja, todos os irmãos decidem o que vai ser feito ou não. E o sistema presbiteriano, que é um sistema representativo, onde alguns irmãos, alguns crentes, no caso os presbíteros, eles, juntamente com o pastor, que também é um presbítero, o pastor é chamado de presbítero docente, ou seja, aquele que é dedicado ao ensino, que se dedica ao ensino da palavra de Deus, é aquilo que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele chamou de pastor mestre, ou pastores mestres, e disse também, quando escreveu para Timóteo, que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de dobrados honorários. Então esse é o pastor que é um presbítero docente. Os demais presbíteros são chamados de presbíteros regentes, que são aqueles que se dedicam aí mais à questão administrativa mesmo da igreja, mas auxiliam também no ensino, na pregação da palavra, auxiliam o pastor de um modo geral. Mas vamos lá. Falando aqui da fundamentação bíblica, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você
se encontra em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 14, versículo de número 23, que diz assim: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar, com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atos 14, 23. Então nós vemos aqui, à luz da palavra de Deus, não vamos aqui comentar muito o contexto básico aqui é o contexto de eleição de presbíteros, né? A questão da organização da igreja, a instituição da liderança da igreja. Mostra para a gente aqui, de forma rápida, né, como que a igreja ela era administrada, como que ela era governada. Ela era administrada pelos presbíteros. Esses presbíteros eles eram instituídos por meio da eleição, ou seja, existem algumas igrejas que têm existe o presbítero, né, como parte da liderança dessas igrejas, mas que o pastor coloca e tira quem ele quer e põe lá e ponto, né? Segundo ele, Deus revelou, Deus mostrou alguma coisa nesse sentido, ele colocou e ponto final. Mas, com todo respeito às igrejas que fazem isso, não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, estamos aqui apenas para ensinar a forma como nós cremos, a forma como nós acreditamos, e biblicamente falando, à luz do texto que nós estamos aqui apreciando a nível introdutório da nossa lição, a igreja, né, elegeu os presbíteros, né, diz que, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, ou seja, esses oficiais da igreja, eles devem ser eleitos pelas congregações, pelas igrejas para trabalharem na obra do Senhor. Um segundo texto importante e relevante para a gente considerar se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 5, lá nessa epístola escrita pelo apóstolo Paulo a esse jovem obreiro, a este obreiro, melhor dizendo, o Tito, né? Ele escreveu o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém poderia dizer assim: mas está vendo, aí foi, no caso, foi o Tito que foi lá e constituiu, escolheu os presbíteros. Não, à luz, né, do texto anterior, fica claro, né, e assim, a gente considerando o princípio básico da hermenêutica, um dos princípios básicos da hermenêutica, que não pode haver contradição entre a interpretação, e lá está muito claro, à luz do texto de Atos que nós acabamos de ler, que os presbíteros foram eleitos, eles foram constituídos por meio da eleição. Então, muito provavelmente, Paulo orientou a Tito que promovesse a eleição em cada cidade, em cada igreja, em cada comunidade da fé, ele promovesse ali, então, uma eleição para a escolha dos presbíteros naquele lugar. Tá bom? Continuando ainda um terceiro e último texto, para não alongar muito o nosso vídeo, né, a nossa videoaula, nós temos um outro texto também bastante importante para o presbiterianismo, né, para que fundamenta esse sistema de governo, essa forma de governo, se encontra na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 14, onde Paulo ele disse ao jovem pastor Timóteo: não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Né? Paulo estava orientando ao jovem pastor Timóteo, né, para não ser displicente, não ser negligente, pelo contrário, né, ser zeloso com o dom que ele havia recebido, conforme, segundo parece, havia sido profetizado, né, o qual te foi concedido mediante profecia, ou seja, alguém profetizou que isso iria acontecer, aconteceu, você recebeu esse dom, essa dádiva, esse presente de Deus de ser um obreiro na casa do Senhor, e isso foi chancelado, isso foi confirmado, isso foi
vamos dizer assim, como na igreja presbiteriana nós chamamos, né, a ordenação ao sagrado, ao santo ministério, né, isso foi ordenado pelas mãos do presbitério, ou seja, esse conjunto, esse grupo de presbíteros, muito provavelmente de várias regiões, né? O dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, ou seja, como foi profetizado, com a imposição das mãos do presbitério. Então nós vemos aqui, me parece, né, essa é a interpretação do pastor Patrick, tá? Eu entendo que esse texto está tratando do presbítero docente. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 14, nós acabamos de ler, lá está se tratando dos presbíteros regentes. São escolhidos pela igreja e são empossados ali para servir a igreja local, né? Aqui o texto parece, é o meu entendimento pelo menos, que ele está tratando do presbítero docente, não do regente, como em Atos 14, mas do docente, né? No caso, está falando aqui de Timóteo, que foi ordenado ao santo ministério pelas mãos do presbitério, ou seja, desses presbíteros que são eleitos não só na igreja local, mas de várias igrejas locais, dos outros presbíteros docentes, enfim, do presbitério, esse conjunto que é composto, né, nós vamos entender melhor no decorrer da lição, que é composto aí por uma determinada região, por um determinado grupo de igrejas e de presbíteros, né? Então, nós aprendemos aqui que até mesmo a questão da autoridade espiritual para o exercício do ministério, segundo a Bíblia, segundo o que ensinou aqui o apóstolo Paulo, ele emana do presbitério. Então, continuando aqui, dito isso, né, vamos dar sequência e falar um pouco a respeito do presbiterianismo no Brasil. Como é que o presbiterianismo ele chegou ao Brasil? Bom, o presbiterianismo ele chegou ao Brasil através do reverendo Ashbel Green Simonton, né, no ano de 1859. Ele veio para o Brasil como missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, trouxe o Evangelho, trouxe a Palavra de Deus, morreu muito jovem, mas ainda assim ele teve um ministério muito profícuo, muito eficaz. Ele alcançou com certeza o objetivo que era implantar, né, o protestantismo, né, presbiteriano aqui no Brasil. Tanto é que hoje são vários ramos, né, vamos dizer assim, ramificações do presbiterianismo no Brasil. Ele instaurou, ele implantou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Dessa igreja hoje existe, né, a Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Conservadora, dentre outros ramos, e, claro, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, né? Então, com certeza, o reverendo Ashbel Green Simonton teve um ministério muito eficaz, muito abençoado por Deus. Nós louvamos a Deus pela vida desse grande homem do Senhor, que não mediu esforços para estar, né, no Brasil, pregando a palavra, compartilhando a palavra. Teve muitos percalços, sofreu com muitas adversidades, né, mas ele com certeza foi vitorioso, né, alcançou com certeza o objetivo de cumprir o chamado do Senhor. E hoje nós temos então a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, como também fruto desse trabalho árduo e comprometido desse servo do Senhor, o reverendo Ashbel Green Simonton, tá bom? Mas vamos falar um pouco a respeito da história da IPRB, que tem a sua origem, né, num grande avivamento que aconteceu nas décadas de 60 e 70 aqui no Brasil, onde houve um grande mover espiritual nas igrejas históricas, como as igrejas presbiterianas, e muitos líderes, né, muitos pastores, presbíteros, irmãos de modo geral, foram batizados no Espírito Santo, né, receberam dons, começaram a profetizar, a falar em línguas, a ter visões, ter revelações do Senhor, expulsar demônios, orar por curas, e eles não foram aceitos dentro das denominações que eles estavam
onde eles estavam, melhor dizendo, né? Os irmãos que estavam na Igreja Presbiteriana do Brasil e na Igreja Presbiteriana Independente foram desligados, né? Os irmãos dessas denominações, né, dessas igrejas, nossas igrejas mães, vamos dizer assim, não entendiam que aquilo era algo de Deus, entendia que talvez fosse até do outro lado, né, ou talvez apenas meninice, mas entendia que aquilo não era de Deus. Porque até então essas igrejas, e até hoje, né, me parece que a grande maioria confessa o cessacionismo, né, uma corrente teológica, uma vertente teológica que entende que os dons espirituais eles foram só para os dias apostólicos, para os dias da igreja primitiva. E de lá, né, para cá não existe mais a possibilidade de alguém receber dom, falar língua estranha, profetizar, revelação e coisas dessa natureza. E por eles adotarem essa postura, né, embora hoje parece que mudou bastante isso dentro dessas denominações, eu particularmente conheço alguns pastores que creem na contemporaneidade dos dons espirituais, tanto da Igreja Presbiteriana do Brasil, como da Igreja Presbiteriana Independente, né, que creem na contemporaneidade dos dons. Não vou dizer assim como nós também cremos, eles não dão a ênfase no sentido assim, olha, a gente precisa buscar e tal, mas se acontece na igreja, eles encaram assim com uma certa tranquilidade, não veem assim maiores problemas com relação a isso. Mas ainda é dividido. Tem um grupo, então, que crê nesse posicionamento, são os continuistas, né, aqueles que acreditam que a vigência dos dons espirituais, tudo aquilo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, 2, né, está registrado a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né, por ocasião da festividade do Pentecostes, está em vigência e pode acontecer hoje, acontece hoje também. Mas naquela época isso não era assim. E por conta disso, tantos irmãos que congregavam na Igreja Presbiteriana do Brasil como na Presbiteriana Independente foram desligados, né, do hall de membros, foram convidados a se retirarem, né, do seio dessas igrejas. E aí o que acontece? Acontece que esses irmãos eram presbiterianos de verdade, né, os irmãos, presbíteros, pastores, todos os irmãos da verdade, né? Só para deixar claro que a igreja já começou com a liderança instituída, né, com presbíteros e pastores, ou seja, presbíteros regentes e docentes ordenados devidamente dentro das igrejas presbiterianas do Brasil e presbiteriana independente. Não foi uma coisa assim, eu me sinto pastor, eu me sinto presbítero e se autoconsagrou e vamos formar a igreja presbiteriana renovada. Não foi nada disso, tá? Segundo ponto interessante é que não houve rebelião, não foram os irmãos que se rebelaram, fizeram um motim na igreja, brigaram com o pastor, com os presbíteros, com a igreja, persuadiram um grupo de irmãos, saíram e criaram a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Também não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que esses irmãos, simplesmente porque foram batizados no Espírito Santo, foram desligados. Tá? Foram desligados de suas respectivas igrejas, e aí eles pensaram, talvez, muito provavelmente, pensaram na possibilidade de irem para uma outra denominação, mas eles tinham um DNA muito forte do presbiterianismo, né, e chegaram à conclusão que o melhor seria fundar então uma igreja presbiteriana, conservar o presbiterianismo que eles amavam tanto, porém uma igreja que aceitasse a crença na contemporaneidade dos dons. E foi exatamente isso que esses irmãos, esses presbíteros, pastores fizeram. O grupo que foi desligado da Igreja Presbiteriana do Brasil fundou a Igreja Cristã Presbiteriana, a ICP, no ano de 1968. E o grupo que saiu, ou saíram com eles, né, foram convidados a se retirar da Igreja Presbiteriana Independente, né, fundaram a Igreja Presbiteriana Independente Renovada no ano de 1972. Né, fundaram a IPIR, Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Presbiteriana Independente Renovada, melhor dizendo. E aí essas duas denominações se conheceram, né, suas lideranças, e começaram a realizar alguns encontros de avivamento juntas, né, essas duas denominações, esses irmãos começaram a realizar aí encontros de avivamento
lá em Cianorte, lá onde tinha um instituto bíblico que veio a se tornar o Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, onde eu me formei, né, eu fui formado como bacharel em teologia, tive o privilégio, e esses irmãos começaram então a dialogar, a orar, e as lideranças interagirem e conversarem entre si, e chegaram à seguinte conclusão: olha, nós somos presbiterianos, nós somos desligados, nós não queríamos sair da igreja presbiteriana. Nós apenas recebemos o batismo no Espírito Santo, que é bíblico, está na palavra, não tem como negar a contemporaneidade dos dons, embora alguns ainda insistem em negar. Então, por que que nós não nos unimos e formamos uma só igreja, uma igreja mais forte, unida, coesa, né? E após, então, alguns anos de diálogo e de oração, né, no ano de 1975, nasceu a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, como fruto da união. Veja bem, olha, eu acho muito linda a história da nossa igreja, porque ela não é fruto de divisão, ela é fruto de união, tá? Então ela é fruto da união da ICP com a IPIR, e não teve briga. Ah, mas eu, né, o presidente da ICP, não, eu que vou ser o presidente da IPIR, não, eu que vou ser o presidente, só aceito unir se eu continuar sendo o presidente. Não aconteceu nada disso, foi uma união amistosa, né? E houve aí uma eleição e foi constituído aí, então, uma liderança, e a igreja nasceu aí no fogo do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, na unidade do Espírito Santo, e até hoje nós colhemos frutos dessa união. Não são poucas as igrejas que nós temos recebido. Isso mesmo, igrejas. Olha só que interessante. Quando se planta união, se colhe união. A Igreja Presbiteriana Renovada, já vi várias vezes no jornal Aleluia, né? Depois a gente vai falar que hoje, na verdade, não é mais o jornal Aleluia, hoje é o jornal Renovado, né? Mudou o nome, mas continua sendo o jornal da nossa amada igreja. Eu já vi várias vezes no jornal Aleluia. No nosso presbitério mesmo, tem caso de duas igrejas que começaram como igrejas independentes, né? E depois entenderam que aquilo não estava correto. Alguém conheceu a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil e procurou saber como que poderia ser, ou se era possível eles serem recebidos na nossa igreja. E, enfim, hoje essas duas igrejas deixaram de ser as igrejas independentes que eram para fazer parte da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Estão debaixo de uma cobertura espiritual, de uma autoridade espiritual presbiterial, exatamente como nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. Então nós estamos colhendo esses frutos até os dias atuais dessa história linda de união. Eu sou suspeito, né, a falar. Eu nasci na fé na Igreja Presbiteriana Renovada, né, me converti no ano de 1999 na Igreja Presbiteriana Renovada, a igreja que eu amo de coração, e eu sou suspeito a falar, mas é uma história de união, então é uma história muito linda, com certeza, para nós. Muito bem, agora nós vamos falar um pouco a respeito da administração da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Nós vamos dividir aqui, para a gente compreender melhor, em três aspectos. Primeiro, a administração da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, no seu aspecto local. Essa administração, ela acontece por meio do conselho. O que vem a ser o conselho? O conselho, a priori, ele é formado, a base do conselho é formada pelos presbíteros. Quem são os presbíteros? São aqueles irmãos que foram eleitos pela igreja, conforme nós lemos lá no comecinho, no livro de Atos, né? No comecinho desse estudo, nós lemos o texto que fundamenta essa prática dentro das igrejas presbiterianas. Então, esses irmãos foram eleitos, foram escolhidos pela congregação através do voto, através da eleição, e eles então são auxiliares do pastor titular. Eles auxiliam o pastor no ministério pastoral, visitando, pregando, ensinando, mas sobretudo na questão da administração da igreja. Então, se a igreja vai tomar uma decisão, vai comprar um terreno, vai vender, vai construir, vai começar um novo projeto, os presbíteros, eles votam, né? Eles têm poder de voto juntamente com o pastor. E o pastor, no caso, eu vou até adiantar aqui, né? O pastor, como presidente do conselho,
ele só vota em caso de empate, né? Ele tem o chamado voto Minerva. Então o conselho ele é formado pelos presbíteros, são esses oficiais da igreja, escolhidos pela igreja. Eu esqueci de dizer o seguinte, o mandato do presbítero é de 2 anos na Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Terminou os 2 anos, se ele não for, se esse presbítero que foi eleito não for reeleito, ele não deixa de ser presbítero, ele continua sendo presbítero, porém ele continua como presbítero em disponibilidade. Ou seja, o que é isso? Ele continua sendo um oficial da igreja, mas ele não participa das reuniões do conselho, a não ser que ele seja convidado pelo conselho, uma vez que o conselho entende, por alguma razão, precisa, né, da sua presença. Será importante ter a sua presença, sua ajuda. De alguma forma ele vai cooperar. Então, se o conselho convidar, ele pode participar da reunião. Do contrário, ele não participa mais da reunião do conselho. Somente os presbíteros que foram eleitos para aquele determinado mandato. Então, o conselho ele é composto pelos presbíteros, pelos pastores auxiliares, que tanto podem ser aqueles pastores já ordenados que estão em uma igreja, normalmente igrejas maiores, igrejas grandes, tem mais do que um pastor. Tem um pastor que se dedica a cuidar das pessoas de maior idade, outro pastor para cuidar dos jovens, adolescentes, crianças, talvez traz aí uma missionária para cuidar das mulheres, enfim, a igreja tem vários obreiros, né? Então aí muitas vezes acaba tendo vários pastores que auxiliam o pastor titular e são aí, de algum modo, pastores auxiliares. Mas tem os pastores auxiliares, de fato, vamos dizer assim, que são aqueles que estão no período probatório, foram consagrados ao ministério, porque na Igreja Presbiteriana Renovada funciona assim: primeiro o indivíduo é consagrado ao presbitério, entra num período probatório de 2 a 4 anos, para quem vem do seminário, para quem vem do presbiterato, né, foi presbítero e preenche os requisitos para ser pastor, né, fez lá pelo menos um curso básico em teologia e vem do presbiterato, tem demonstrado, né, desenvoltura para isso. É de 3 a 4 anos o período probatório para esse irmão. Tá? Então aí, ele ingressando nesse período probatório, ele é consagrado ao ministério pastoral como pastor auxiliar. Tendo terminado o período probatório, se ele for aprovado, ele é ordenado ao ministério pastoral e aí ele passa a ser pastor de fato. Tá certo? Então, já falei aí, né, que o conselho também é composto pelo pastor titular, que por sua vez é o pastor, né, o presbítero docente, né, que é aquele que se dedica ao ensino principalmente, embora esses outros pastores auxiliares, se já forem ordenados, também são entendidos como pastores docentes, né, mas aí que são auxiliares. Mas o pastor titular, sempre cabe a ele ser o presidente da igreja. Então, normalmente, naturalmente, o pastor titular, ele que preside o conselho. Como presidente, ele não vota. Como presidente, ele só vota em caso de empate, né? Ele tem o chamado voto Minerva. Então, se o conselho tem um número de presbíteros ímpar, o pastor nunca vai votar. Então, deixa aí, né, para os pastores presbiterianos terem aí um conselho com números pares, né? Porque daí você sempre vai ter a chance de decidir. Porque aí, se der empate, aí você decide. É uma brincadeira aí. É claro que, com certeza, se os presbíteros estão lá, a gente acredita, a gente crê que são homens de Deus, espera que sejam homens de Deus e que estejam na direção do Senhor, procurando o melhor para a obra de Deus. Então, a administração da igreja local, ela ainda conta com uma assembleia local, que nada mais é do que uma reunião que acontece ordinariamente uma vez por ano, e essa reunião ela é composta, né, por todos os membros da igreja, e isso implica todos os membros, todos mesmo, né, todos os irmãos, as irmãs, né, que desceram as águas do batismo, né, que fazem parte do hall de membros da igreja. Isso inclui os presbíteros, os diáconos, os pastores, enfim, inclui a todos. O pastor titular também é membro da igreja, né? Então todos participam dessa reunião. Essa reunião ela é deliberativa. Nessa reunião, os presbíteros são eleitos, né, para o seu mandato bienal, o seu mandato de 2 anos, né? Outras lideranças são também constituídas
através dessa reunião, normalmente por eleição também, em algumas situações por aclamação. Relatórios são prestados, esclarecimentos, né, relatórios financeiros, esclarecimentos a respeito de projetos que estão sendo desenvolvidos, recursos que foram investidos, planos que foram executados, enfim. É uma reunião aí para passar as coisas a limpo, vamos dizer assim, e deliberar a respeito de algumas coisas muito importantes, dentre elas a eleição dos presbíteros que passam a representar os membros, os irmãos daquela igreja local. Bom, a administração regional da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, ela fica a cargo do presbitério, né? O presbitério pode ser definido de duas maneiras. No primeiro momento, o presbitério pode ser definido como um grupo de igrejas pertencentes a uma determinada região, né? Pertencentes a uma determinada delimitação geográfica. Mas, no sentido de administração, o presbitério ele precisa ser entendido como esse corpo de obreiros, né? Esse grupo de obreiros, de pastores, de presbíteros, que deliberam sobre estas congregações, sobre estas igrejas. Isso porque o presbitério ele se reúne, né, na plenária, numa reunião que acontece normalmente de 2 a 3 vezes por ano, né, ordinariamente. E nessa reunião estão ali presentes os pastores e os presbíteros representantes das igrejas locais. Cada igreja local envia um presbítero para representá-lo no presbitério, para votar, para deliberar, para participar de todas as decisões do presbitério. O presbitério ele está incumbido, ele tem a responsabilidade de supervisionar as igrejas, ou seja, todas as igrejas estão submetidas à autoridade do presbitério, né? Todas as igrejas estão submetidas à autoridade do presbitério, que tem a responsabilidade de supervisionar do ponto de vista doutrinário, também no sentido de acompanhar o bom andamento das igrejas, né? O desenvolvimento, ajudar no cuidado pastoral da família do pastor, auxiliar as igrejas naquilo que for possível e necessário. Eu sei de casos no nosso presbitério mesmo, que o presbitério ajudou a trocar telhado da igreja que estava caindo, a igreja não tinha condições, o presbitério foi lá e pagou, né? Ajudar obreiros, enfim, o presbitério ele é de suma importância, eu diria até mesmo que indispensável, né? Necessário para o bom andamento da obra do Senhor. Então, o presbitério como esse agente deliberativo, esse órgão, melhor dizendo, deliberativo, a nível regional da Igreja Presbiteriana Renovada, ele toma suas decisões na plenária, nessa reunião que é composta pelos pastores e pelos presbíteros representantes das igrejas. Nessa plenária é eleita uma diretoria presbiterial, uma diretoria administrativa que vai colocar em prática aquilo que é deliberado nas reuniões, que normalmente acontecem 2, 3 vezes por ano, ordinariamente. Nesses espaços de tempo, nesse interregno, a diretoria presbiterial ela vai colocar em andamento, em desenvolvimento, ou vai supervisionar o desenvolvimento daquilo que foi deliberado que as igrejas deveriam realizar, forma de trabalho, enfim, muitas decisões são tomadas, e essas decisões são tomadas na plenária, e a diretoria presbiterial tem esse papel aí de supervisionar as igrejas, os obreiros, de um modo geral. Lembrando que a própria diretoria presbiterial ela é eleita na plenária, né, pelos pastores e pelos presbíteros representantes das igrejas, né? Então, ali estão os pastores, ali está também, ali estão, melhor dizendo, né, os pastores, ali estão os pastores auxiliares e também estão os presbíteros presentes nessa reunião. Então, essa reunião ela vai deliberar, ela delibera sobre muitas questões, desde a recepção de um novo obreiro no presbitério, o desligamento de um obreiro
do presbitério, né, a transferência dele para algum outro lugar, jubilação do obreiro, envio de seminaristas para o seminário, enfim, são múltiplas coisas, né, múltiplas decisões que o presbitério, que esse corpo de obreiros, se é que dá para chamar assim, né, esse órgão composto aí pelos pastores e pelos presbíteros, eles têm que deliberar, né? Quando eu digo pastores aqui, pastores e pastores auxiliares, tá bom? Então, é de suma importância para o bom andamento da igreja na face da terra a existência do presbitério, tá certo? Eu me esqueci de dizer aqui que os presbíteros, eles nessa reunião, na plenária, eles não somente podem votar, mas podem ser votados também, tá? Porque assim, dentro da igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana de um modo geral, né, a igreja presbiteriana renovada do Brasil também, o presbítero é um pastor, o pastor é um presbítero, né? O presbítero é um presbítero regente, né? Os presbíteros são vistos como presbíteros regentes e o pastor é visto como um presbítero docente. Então, o presbítero não somente pode votar, eleger a diretoria, mas ele pode ser votado, pode ser eleito também para compor a diretoria presbiterial. Tá legal? Dito isso, nós vamos falar então um pouco a respeito da administração nacional e internacional da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, que tem como órgão máximo, né, deliberativo, ou seja, é nesse órgão que todas as decisões que envolvem a administração geral, vamos assim dizer, da igreja, administração nacional, administração internacional, os trabalhos da igreja dentro e fora do Brasil, tudo tem que passar pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela é realizada a cada 3 anos e nessa reunião, né, uma reunião e composta aí pelos pastores auxiliares e pelos presbíteros representantes das igrejas, né? Cada igreja envia um presbítero para representá-la nessa reunião. Então, já logo na abertura da Assembleia Geral é realizada a eleição da diretoria executiva, tá? Então, é na Assembleia Geral que é eleita a diretoria executiva, que tem um mandato de 3 anos, né? E essa diretoria ela é composta pelo presidente, vice-presidente, secretário executivo, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Então, essa diretoria eleita na Assembleia Geral a cada 3 anos, ela se reúne ordinariamente a cada 6 meses para tratar dos assuntos concernentes ao bom andamento da obra de Deus, ao bom andamento da denominação da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Mas a administração nacional e internacional da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, ela conta ainda, além da Assembleia Geral, que é essa reunião que ocorre a cada 3 anos somente, além da diretoria executiva, que se reúne a cada 6 meses de forma ordinária, ela conta ainda com uma diretoria administrativa. E como que é composta essa diretoria administrativa? Bom, a diretoria administrativa, ela é composta por todos os membros da diretoria executiva, presidente, o vice, o secretário executivo, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, e todos os presidentes dos presbitérios e todos os presidentes das instituições gerais da IPRB, que nós vamos falar um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre as instituições gerais da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, tá? Então, a Assembleia Geral é o órgão máximo. Ela delibera, se tiver que fazer uma reforma, vamos supor que foi aprovada uma nova lei no Brasil que vai afetar as igrejas, vai afetar a Igreja Presbiteriana Renovada de alguma forma, que nós não temos nada previsto no nosso estatuto, nas nossas normas, e seja preciso fazer uma reforma nas nossas normas, isso só pode ser realizado por meio da Assembleia Geral. É necessário convocar
uma Assembleia Geral, se for o caso de urgência, uma Assembleia Extraordinária, tem que estar ali todos os pastores, né, ou os pastores convocados, né, tem que ter um quórum suficiente para a instauração da reunião, mas tem que ter os pastores, os presbíteros e os presbíteros representantes das igrejas, né, de cada igreja local, tá bom? Aí essa assembleia, ela elege a diretoria executiva que administra a igreja nos interregnos, né, nos espaços de tempo entre uma reunião e outra. Se reúne a cada 6 meses, a diretoria administrativa se reúne, não somente, no caso formado pela diretoria executiva e os presidentes dos presbitérios, se reúnem uma vez por ano, ordinariamente, deliberando as questões de importância para a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Muito bem, já chegando ao final, né, por último e não menos importante, nós vamos falar aqui a respeito das instituições gerais, que são órgãos auxiliares da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Primeiramente, no campo do ensino teológico, nós temos 2 instituições que auxiliam no bom desenvolvimento da obra do Senhor em nossa denominação. O primeiro deles é o Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte. É o pioneiro, ele nasceu junto com a denominação, junto com a igreja. Naquele momento se chamava Instituto Bíblico e hoje se chama Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte. Está localizado na cidade de Cianorte, né, no estado do Paraná. Também temos o SPRBC, que é o Seminário Presbiteriano Renovado do Brasil Central, situado, localizado na cidade de Anápolis, por isso o Brasil Central, né? Está bem no coração do Brasil, a região central do nosso país, próximo à cidade, à capital, né? A cidade de Goiânia. Então nós temos esses 2 seminários que estão comprometidos não somente em formar teólogos, mas formar ministros, pastores, missionários, homens e mulheres que amem realmente o Senhor, mais do que grandes mentes, grandes pensadores. O objetivo dos seminários é oferecer, sim, um estudo profundo, um estudo coerente, um estudo teológico de qualidade, formar, sim, intelectuais, pesquisadores, bons teólogos, mas, sobretudo, formar ministros do Senhor. Homens e mulheres que amam a Deus, que amam a sua igreja, que têm prazer em dedicar as suas vidas ao ministério, ao reino, que têm compromisso com Deus, né, que zelam, né, que têm um cuidado com as questões éticas, dão um bom testemunho diante de Deus, diante da igreja e diante também da sociedade. Estão comprometidos com Deus e com a sua palavra. No campo da produção literária, nós temos aí também 2 instituições, sendo elas a editora Aleluia, que, a exemplo do SPRC, no Seminário Cianorte, também nasceu junto com a denominação. A editora Aleluia está localizada na cidade de Arapongas, no Paraná, e temos também a editora Renovada, que está localizada na cidade de Maringá. Essa é recém-fundada. Ambas estão comprometidas com a produção literária de qualidade, dentre elas as revistas de escola bíblica, seja dominical ou semanal. Hoje em dia não tem mais só escola bíblica dominical, mas ambas produzem aí revistas de qualidade, de muita qualidade. Não somente a nossa denominação faz uso das revistas de escola bíblica que a editora Aleluia e a editora Renovada produzem, mas outras denominações também. Além das revistas, a editora Aleluia e a editora Renovada produzem também bons livros de boa qualidade, né? Também produzem, no caso a editora Aleluia, né, ela que produzia nosso jornal, né, oficial da nossa igreja, o jornal Aleluia. Hoje é a editora Renovada que produz, né, o jornal O Renovado, mudou o nome, mas tem a mesma finalidade, que é noticiar, dar visibilidade para as ações das igrejas, dos presbitérios, como batismos, eventos, festividades, obreiros, seminaristas que estão se formando, obreiros que estão sendo recebidos, pastores que estão jubilando, enfim, né, vários assuntos, várias notícias, várias informações que são pertinentes aos irmãos que fazem parte da Igreja
Presbiteriana Renovada do Brasil. Além de tudo isso, essas duas instituições, tanto a Editora Renovada como a Aleluia, produzem envelopes timbrados, envelopes de dízimo, envelopes de correspondência, blocos de recibo, enfim, são desde de marca-páginas, certificados de batismo, de casamento, de cursos, né? Enfim, né? São muitos materiais, todos de muito boa qualidade. Tá? E temos ainda, né, no campo de missões, temos a MISPA, né, que é a nossa agência de missões, agência missionária. Lembrando que a MISPA ela tem esse nome baseado lá nos companheiros do apóstolo Paulo, né, na Priscila e no Áquila. Né, a MISPA significa Missão Priscila e Áquila, porque eles eram, se é que podemos dizer assim, profissionais liberais, né? Eles, ao mesmo tempo que eles faziam tendas, como Paulo, né, eles viajavam fazendo o trabalho deles, eles também faziam o trabalho do Senhor. E no começo da igreja, a igreja ela começou já com uma boa estrutura, a nossa igreja nasceu já com cerca de mais de 8 mil membros, enfim, já um corpo de obreiros. É importante dizer que os obreiros da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil não começaram como obreiros, né? Nunca tivemos obreiros auto-intitulados, auto-consagrados, não, eles foram, né, os pastores, os presbíteros foram consagrados e ordenados nas igrejas presbiterianas, conforme nós já contamos aqui a história, não vamos contar de novo, né? Então, nossa igreja já começou com uma boa estrutura, porém, era tudo muito difícil no começo, mais difícil, né? Então a igreja não tinha os recursos que tem hoje, né? Hoje nós temos uma condição melhor. Hoje a MISPA ela tem um centro de treinamento na cidade de Assis, São Paulo. Então a MISPA hoje ela tem um corpo de professores que treinam esses missionários, né? Capacitam esses missionários para irem não só para determinadas regiões do Brasil, mas fora do Brasil. Não é à toa que a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil está em mais de 20 países hoje. Tá? Então, assim, a MISPA hoje ela treina, ela envia e ela sustenta missionários no Brasil e fora do Brasil. Mas naquele momento era tudo muito difícil, muito mais difícil. Porque naquele momento eram poucas igrejas, era mais difícil a questão de fazer parcerias, os recursos eram bastante limitados. E aí qual foi a ideia? Seguiu o modelo aí da Priscila e do Áquila, né? Um irmão, por exemplo, estava mudando de cidade, indo para outro estado a trabalho, já tinha o trabalho, estava mudando por causa do trabalho, na verdade. Tinha então um subsídio financeiro, né? Tinha então já uma questão de moradia já resolvida, né? Tinha onde morar, tinha como se sustentar naquele lugar. Então a igreja fez o que? Ela analisava, né? Olha, o irmão fulano, a irmã fulano estão indo para tal cidade, lá não tem igreja presbiteriana renovada, eles têm um bom conhecimento bíblico, têm um bom testemunho, são comprometidos com Deus e com a sua obra. Vamos enviar os irmãos, né, como missionários lá. Né? Eles estão indo a trabalho, mas vão também agora como missionários. Aí começava o trabalho na sua própria casa, os irmãos começavam na sua própria casa, o trabalho começava a crescer, alugavam um salão. Talvez já nesse momento ou mais para frente já tinha como trazer um pastor, porque aumentava o número de pessoas e aí já o irmão trabalhando já não conseguia mais conciliar o trabalho com a obra, e vinha um pastor, começava a pastorear, construir, enfim, consolidava a igreja naquela cidade. Então por isso que é o nome, né, Priscila e Áquila, né, ou melhor dizendo, por isso o nome MISPA, né, Missão Priscila e Áquila, que começou, a agência missionária começou mais ou menos aí nos moldes desses companheiros do apóstolo Paulo. Hoje não, hoje tem uma condição melhor, tem parceria com as igrejas, um percentual da nossa arrecadação vai para a MISPA para ajudar no sustento, né, no preparo, no envio e no sustento dos missionários, além de parcerias com várias igrejas que a MISPA faz. Então, hoje o trabalho é muito mais amplo. Né? Então, eu louvo a Deus pelos seminários, pelas editoras e pela nossa agência de missões. Muito bem, chegamos ao final então desta aula. Hoje nós falamos aqui sobre a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, e não somente sobre a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Mais do que isso, começamos falando, né, sobre o presbiterianismo
sob uma perspectiva bíblica, né? Mostramos que o sistema de governo presbiteriano, ele é legítimo, ele é bíblico, tem uma fundamentação sustentável nas Escrituras, e a partir de então nós também elucidamos aqui um pouco, de forma breve, de forma resumida, a história da Igreja Presbiteriana Renovada. Mostramos que essa igreja também ela é uma igreja séria, uma igreja muito bem organizada, né? Falamos a respeito do seu aspecto administrativo, é uma igreja muito bem estruturada, pois mostramos que ela tem órgãos auxiliares que são muito relevantes para o seu crescimento sustentável, né? Como os seminários, as editoras e a nossa agência de missões, né? Nossa agência missionária, a MISP. Então, se você ficou até aqui, eu acredito que você está convencido de que a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil é uma igreja séria, uma igreja bíblica, é uma igreja bem estruturada. E quem sabe, se você ainda não é evangélico, você ainda não pertence a nenhuma denominação, nós não estamos aqui para pescar no aquário, não temos nenhuma intenção de tirar ninguém de uma denominação, de uma igreja séria também, onde está congregando, né? Quem sabe agora, se você participa de uma igreja que você entende, né, a luz das Escrituras não está condizente com as Escrituras, que nem o reverendo Augusto Nicodemos, né, antigamente, você fazia um culto evangelístico, você pregava e dizia, olha, procura uma igreja mais perto da sua casa. Hoje já não dá mais para dizer isso. Hoje você fala assim, olha, procura uma igreja mais próxima da Bíblia, né, que está mais parecida com a Bíblia, porque hoje está um tanto quanto difícil. Então, eu quero convidar você para conhecer, se você ainda não é membro de uma igreja genuinamente evangélica, né? A igreja aqui Presbiteriana Renovada de Jataí está de portas abertas para receber você. Vai ser uma satisfação, uma alegria receber você. E quem sabe você não é de Jataí, você está em outra parte do Brasil ou do mundo, procure uma igreja Presbiteriana Renovada no Brasil. Muito provavelmente na sua cidade deve ter uma igreja Presbiteriana Renovada, talvez não tão próximo da sua casa, mas deve ter. E te convido para fazer uma visita, vai até essa igreja, vá até essa igreja, diga, olha, pastor Patrick, lá do YouTube, da cidade de Jataí, na verdade, né, Goiás, vi ele no YouTube, ouvi ele, e ele me disse que eu seria muito bem recebido aqui na Igreja Presbiteriana Renovada. Eu tenho certeza que o pastor, a liderança, a igreja como um todo vai te abraçar, vai ser uma grande satisfação, vai ser uma festa, vai ser uma alegria receber você para fazer parte da família renovada, tá bom? Deixo aqui meu grande abraço do pastor Patrick. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir. Não esqueça de compartilhar, curtir o vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, né, para que esse canal possa crescer e mais vidas sejam abençoadas através da palavra do Senhor. Forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.